Amém, queridos? Glória a Deus. Fica só um minutinho mais em pé. Vou apresentar para vocês aqui o nosso amado pastor Alexandre Robles. Amém? Já esteve com a gente aqui no Encontro dos Homens, foi uma grande bênção. Amém? E ele veio nos agraciar aqui nas nossas festividades das quartas-feiras. Ele está ministrando sobre a palavra de Deus aqui para mim e para você. Que você possa, ficar atento naquilo que Deus tem para falar no teu coração. Mas eu queria orar. Amém? Será que você pode levantar as suas mãos em direção ao servo de Deus, abençoá-lo? Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a vida do pastor Alexandre, Pai. Toma nas tuas mãos, usa da maneira que tu queres, Pai amado. Ó Santo Espírito de Deus, que tu venha falar a cada coração nesta noite. Ó Pai, tira todo o sono, toda a distração, tudo aquilo que não provém do Senhor, seja colocado por terra, em nome de Jesus, Pai. E nós te louvamos, nós já te agradecemos, já te damos graças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus pela vida do pastor? Amém, pastor. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Os irmãos podem se sentar. É muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez. Obrigado, pastor Luiz, por me receber mais uma vez e tão bem, tão generosamente. Pastor Rodrigo, aos irmãos todos. Foi muito bom o tempo que eu estive aqui com os irmãos naquela sexta-feira, os homens. Amém? Os homens gostaram ou não? Amém. Falamos coisas que só ficaram entre nós, né? Vocês não saíram falando para todo mundo aí depois, né? E para mim é um privilégio, é uma alegria, é uma responsabilidade muito grande estar aqui com os irmãos essa noite, comemorando o tempo de aniversário dessa comunidade. Cada vez que a gente olha para trás na nossa história e comemora uma data como essa, tenho certeza que no coração de vocês que começaram essa comunidade, há pessoas que estavam naqueles primeiros grupos aqui essa noite, que estavam aqui. Levante sua mão então, quero só saber. Vocês estavam desde os primeiros dias. Amém. É por causa da vida dessas pessoas e da oração deles é que todos nós estamos aqui agora. Amém? Essas são sementes que a gente planta um dia e Deus sempre faz. Deus não desperdiça sementes lançadas no reino. Deus não desperdiça vidas entregues a Ele. Nada que você dedica ao Senhor é jogado fora. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Quero fazer a leitura de um trecho das Escrituras que está em Romanos 8, a partir do versículo 28. Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, escrito à igreja que estava em Roma, no capítulo 8, Romanos 8, versículo 28. Que começa dizendo o seguinte: nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que ele predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por nós, como também não nos dará com ele de graça todas estas coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome,
ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Pai, usa a sua palavra nas nossas vidas agora essa noite, que o seu Espírito Santo nos fale, que o Senhor traga o recado do Senhor para nós essa noite aqui. Que o seu Espírito complete aquilo que o nosso coração já se abriu para receber. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dirija, que o Senhor fortaleça a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse aqui é um dos trechos da Bíblia que nos levam a aprofundar a nossa experiência com Deus e a colocar a nossa esperança em alicerces mais profundos. Uma das grandes questões que nós cristãos vivemos nos nossos dias é que os nossos fundamentos, o alicerce da nossa construção existencial e espiritual, esses alicerces são muito rasos. Nós cristãos, nos nossos dias, nos apoiamos em ideias, em mensagens, em teologias, em princípios que são muito rasos. E qualquer ventinho tira a gente do centro. Qualquer ventinho derruba a gente. Qualquer dificuldade já vai alterando a nossa rota. A gente vai desistindo, enfraquecendo, desanimando. A gente não tem alicerces tão profundos. E os apóstolos sempre trabalharam e sempre se esmeraram em oferecer para a igreja os alicerces profundos da fé. A nossa esperança tem que estar apoiada em alicerces mais profundos. Quando Jesus Cristo faz aquela metáfora dizendo que a nossa casa está na rocha e não na areia, quando ele diz assim, aquele que ouve minhas palavras e constrói uma casa é aquele que faz a casa na rocha e não aquele que faz na areia. Ele estava usando um conhecimento de construção civil dos seus dias muito comum, muito facilmente verificável. Eles estavam vivendo em regiões de deserto muito grande, eram espaços de deserto muito grande. Esse é o território da Palestina, é o território de Israel até hoje. E qualquer pessoa que fosse construir uma casa, ela precisava colocar alicerces muito profundos, ela precisava escavar muito profundamente a fim de construir a casa. E fazendo isso, fazendo assim com a sua construção, quanto mais profundamente era o seu alicerce, mais perto das massas rochosas de terra ela chegaria. Massas rochosas mesmo ela chegaria. Se ela construísse sua casa nos limites do solo, era só areia, era deserto puro, era disso que se falava. A metáfora de Jesus carrega uma implicação, uma importância de a gente colocar a nossa vida, a nossa casa, nas coisas mais profundas, na experiência mais profunda com Deus, na experiência de fé mais profunda, no conhecimento mais profundo, na oração mais profunda, no entendimento bíblico mais profundo. É disso que se trata. Quando nós falamos de esperança, nós estamos falando de aprofundamento da vida. No que está baseada a nossa esperança? Algumas pessoas têm a sua esperança baseada na ideia de que ao viverem com Deus, elas não vão mais sofrer uma série de realidades que esse texto aqui está descrevendo que nós vamos sofrer. Muitas pessoas colocam a sua esperança num solo tão raso, numa teologia tão rasa, numa mensagem tão rasa, como muitos tentam nos convencer, dizendo, se você aceitar Jesus, você não vai sofrer mais. Havia até um versículo que dizia isso, aceite Jesus e pare de sofrer. A pessoa que faz um negócio desse, além de ser muito provavelmente uma pessoa que só quer enganar os outros, ela despreza completamente as Escrituras. Que aqueles que vão seguir Jesus vão sofrer pelo seu nome.
E aqueles que, seguindo Jesus e sofrendo pelo seu nome, entendendo o significado dessas coisas todas, vão declarar como o apóstolo Paulo: me importa sofrer os sofrimentos de Cristo na minha vida. Então a nossa esperança precisa estar fundamentada em bases mais profundas, com alicerces mais profundos. E esse texto vai contar para a gente mais ou menos isso, porque ele começa dizendo o seguinte: nós sabemos, o apóstolo Paulo está falando, quase que dizendo para as pessoas que estão lendo, vocês entenderam isso, né? Vocês entenderam a mensagem que eu estou falando? Nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que Deus usa todas as realidades da nossa vida para fazer alguma coisa com que essa realidade contribua para aquilo que nós somos. É isso que ele está fazendo. Ele não está nos evitando e isentando de todas as circunstâncias da vida. Ele vai usar todas as circunstâncias da nossa vida, sejam as boas e sejam as ruins, sejam as lutas e sejam as vitórias, e sejam os fracassos, as perdas, as dificuldades, e sejam as sobrevivências, as vitórias e as alegrias. Tudo. Deus age em todas as coisas. Todas as coisas vão nos acontecer, mas Ele vai agir em todas elas para o bem daqueles que o amam. Amamos ao Senhor? Amém? Quem são esses que o amam? Ele continua, vírgula, que foram chamados segundo um propósito. Deus nos ama e tem um propósito para nós. Tem um propósito para a nossa vida. Qual é esse propósito? Versículo 29. Porque aqueles que Ele conheceu de antemão, também deu um predestino, também deu um propósito. E qual é este propósito? Para serem conformes à imagem do seu Filho. É disso que se trata a nossa vida e a nossa existência. Quando nós estamos apoiando a nossa esperança num Deus que o tempo inteiro está resolvendo todas as nossas circunstâncias porque nós queremos que Ele faça isso, nós estamos nos perdendo daquilo que Deus está fazendo de fato. Porque Deus não está, guarde isso bem no seu coração, Deus não está evitando todas as circunstâncias da sua vida, mas Ele está usando todas elas para um propósito. E qual é o propósito de Deus? Fazer com que eu e você nos tornemos mais parecidos com Cristo Jesus. Sabe o que acontece com muitas pessoas que começam a ouvir uma certa mensagem que é mentirosa, que é ingênua na melhor das hipóteses, e que diz assim: se você seguir Jesus, você não vai ter mais problemas, você vai não sofrer mais. Sabe o que vai acontecer com essas pessoas? E talvez possa ter acontecido com você em algum momento. É que quando as coisas começarem a dar problema na sua vida, quando você estiver doente, quando você estiver com dificuldades, quando você estiver com conflitos, quando a sua casa passar por dificuldades, você vai entrar em profunda agonia, porque você vai dizer: alguma coisa está errada, porque me disseram que Deus não me deixaria mais passar por essas coisas. Mas isso Deus nunca falou. O que Deus falou é que em todas essas circunstâncias e realidades da nossa vida, Ele está agindo para fazer com que a gente fique mais parecido com Jesus Cristo. Sabe o que Deus está fazendo em nós, meus irmãos? Ele está transformando a nossa alma, o nosso coração e a nossa existência à imagem de Jesus. Ele está criando em nós, em todas as circunstâncias da nossa vida, um mesmo coração que teve Jesus. Como é que você fica parecido com Jesus? Como é que você é feito à imagem de Jesus? Obviamente que nós não estamos falando do corpo de Jesus, do cabelo de Jesus, da roupa de Jesus, obviamente. Aliás, inclusive porque o Jesus que nos apresentam nas fotos, nos filmes e nas imagens, ele parece muito mais um surfista californiano do que um palestino de 2000 anos atrás, do que um judeu que morava na Palestina 2000 anos atrás, tá certo? Jesus Cristo não está sendo feito em nós, na nossa caricatura, no nosso corpo, nada disso. Jesus Cristo não está sendo feito em nós, especialmente nos nossos trejeitos, como se, por exemplo, a gente, com a nossa subcultura cristã, com a nossa cultura de jeito de crente, a gente achasse que que nós estamos mais parecidos com Jesus, porque nós falamos certas coisas, nós usamos algumas expressões, nós cantamos algumas músicas, como se Jesus falasse o que a gente fala. Nada disso. O que Jesus está sendo formado em nós, e o que de Jesus está sendo formado em nós, é o coração de Jesus, é o olhar de Jesus, é a obediência de Jesus, é a fé de Jesus, é o amor de Jesus. Sabe o que Deus quer fazer comigo e com você?
Ele quer fazer de nós pessoas tão confiantes, com tanta esperança em Deus, que a gente tenha a coragem de viver nesse mundo como Jesus viveu. Como quem afirma o seguinte: nada tenho aqui e daqui posso desfrutar de tudo que meu Pai me põe para desfrutar. Como quem tem coragem de dizer: o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Agora, se você observar nas Escrituras, é extraordinária a maneira como Jesus comia e dormia na casa de todo mundo sem nenhum pudor. A coisa mais maravilhosa do mundo, isso é liberdade, que confiança extraordinária. Nada tenho e desfruto de tudo que aparece na minha vida. Amém? Agora, por que a gente se apega tanto a ter? Porque a gente tem medo, a gente não confia em Deus. Quem muito quer ter para guardar, é porque não confia que Deus vai prover a cada dia, a cada passo, a cada esquina, em cada momento da vida. Eu quero ter a fé de Jesus, eu não quero ter o dinheiro da teologia da prosperidade evangélica. Eu quero acreditar que o meu Senhor vai prover cada uma das minhas necessidades, enquanto eu digo para Ele: nada do que é meu, tudo que é meu é teu. Disponha de tudo que eu tenho nessa vida, porque eu não preciso de nada para mim, porque tudo que está sob minhas posses é para eu desfrutar e compartilhar, mas tudo é teu, em nome de Jesus. Isso é fé. Isso é fé. O que Deus quer produzir em nós é um coração obediente como o coração de Jesus, que vivia andando pelos caminhos e as pessoas perguntavam coisas para ele, ele dizia: a minha comida e a minha bebida são fazer a vontade do meu Pai. Que fazia coisas extraordinárias, milagres extraordinários, mensagens extraordinárias, por onde passava causava alvoroço, e depois de tudo ele dizia: eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu só faço o que o meu Pai me manda fazer, o que Ele me faz fazer. Que vivia uma experiência humana e divina ao mesmo tempo, tão extraordinária, que nenhuma outra pessoa será capaz de reproduzir na sua vida sozinha, de tantos milagres, de tantos eventos, de tantas coisas extraordinárias acontecendo, com tanto poder, com tanta profusão, e que depois de cada um desses eventos ele se retirava para orar, porque ele sabia que ele precisava obedecer ao Pai, que enfrentou as tentações e o diabo dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Obediência. Sabe o que Deus quer fazer em nós? Que nós nos tornemos tão obedientes a Jesus, tão obedientes, que com o passar do tempo, com o passar do desenvolvimento da vida, a gente tenha um ouvido tão treinado para o Senhor, para a obediência, que quando Ele falar perdoa, você perdoa. Quando Ele falar dá agora para essa pessoa, você dá. Quando Ele falar não fala, você não fala. Quando Ele falar ora, você ora. Obediência. Uma dependência tão profunda que eu vou contar uma coisa para vocês. O projeto de maturidade do reino de Deus não é autonomia, é dependência. Eu e você fomos treinados à autonomia. O que se espera, por exemplo, é que de um pastor, depois de 20 anos pregando, é que ele suba para o púlpito e ele nem se preocupe muito com o que está acontecendo, ele abra qualquer texto e fale qualquer história, porque ele já viu tudo, ele já sonhou, ele já leu, já conhece, já pregou. Algumas pessoas que passam tantos anos no ministério facilmente já tenha pregado em quase todos os textos da Bíblia. Isso faz com que a gente comece a acreditar na autonomia. Eu já sei fazer isso, eu já sei fazer aquilo, eu já sei fazer aquilo, eu já sei fazer aquilo. O projeto do reino de Deus é dependência tão profunda, que faz com que Jesus viva a sua relação com Deus até o final dos seus dias, até o último momento na terra, entre os homens, orando. Ele vai a uma distância de todos os outros discípulos, com alguns por perto, ele vai orar e se ajoelhar e falar assim para o Pai, num momento de maior agonia da sua vida, diante da cruz, ele vai orar a seguinte oração: Pai, eu sei que o Senhor pode afastar de mim esse cálice, mas antes não seja feita a minha vontade, sim a tua. Eu não consigo encarar essa cruz se eu não me ajoelhar em obediência ao Senhor. Obediência. O que Deus está fazendo em nós é nos tornar iguais a Jesus Cristo na vida, com o olhar de Jesus, com a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo fala, com a fé, com a esperança, com a simplicidade, com a obediência de Jesus Cristo.
Algumas pessoas não sabem disso e alicerçam a sua experiência de vida numa esperança tão boba. Como se tudo que dá, essas pessoas acham que tudo que Deus quer fazer na terra é te dar uma casa, um carro, um emprego melhor. Ah, meu irmão, sabe o que Deus quer fazer? Ele quer usar tudo que você tem, o que você perdeu, ou que você venha a perder, ou que você venha a ganhar de novo. Não importa, não importa. Ele quer fazer tudo isso, Ele quer usar tudo isso para que você tenha cada vez mais fé, para que você tenha cada vez mais obediência, para que você tenha cada vez mais amor na sua vida, na relação com as outras pessoas. Foi por isso que mesmo você tendo sido fiel a Deus, buscado ao Senhor, vindo à igreja, ofertado, cantado, ministrado, foi por isso que você ficou doente. Não é porque Deus não te ama não, Ele te ama muito. E Ele te ama tanto que Ele pega aquela doença que veio sobre você e fala, eu vou usar essa doença para te fazer uma pessoa melhor a cada dia, para a glória de Deus. É por isso que você enfrenta problemas na sua vida, no seu casamento, com seus filhos, mesmo vindo à igreja, mesmo ministrando, mesmo pregando, mesmo sendo quem você é. Por isso. De que maneira Deus vai nos ensinar obediência, amor, fé, se não através das realidades todas que a vida tem em nós? Algumas pessoas não sabem que, inclusive, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, Deus já fez e completou na sua vida. Sabe o que eu queria dizer para você essa noite? Em nome de Jesus, se isso falta para você, para a sua fé, eu queria te dizer uma coisa. Sabe quem você é? Você é uma pessoa santa e perfeita diante do Pai na eternidade. Você já entregou a sua vida para Jesus Cristo em fé? Você já disse, Senhor, eu te entrego a minha vida e eu quero ser teu? Você já fez isso? Sabe quem você é? Você é santo, santa, perfeito, perfeita diante do Pai. É isso aí. Eu vou fazer uma coisa que às vezes eu não faço muito. Olha para quem está do seu lado e fala, você é um santo. Fala para o seu marido isso agora, em nome de Jesus. Você é um santo. Fala para sua mulher, você é uma santa. Agora você respira fundo e fala assim, eu sei que eu não sou. Eu sei que eu não sou. Mas sabe o que isso quer dizer que eu estou falando aqui para vocês? Se você prestar atenção nesse texto, Paulo fala assim, Deus tem um propósito de nos fazer iguais a Jesus. Que Deus quer que você seja igualzinho a Jesus. Aí ele fala no versículo 30, Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou e Ele glorificou. Sabe o que o Paulo está fazendo aqui? Usando termos jurídicos e emprestando significados teológicos, porque ele está escrevendo para um povo que conhecia muito bem o direito romano, ele está em Roma. Ele usa termos jurídicos para declarar a seguinte situação aqui. Ele está falando o seguinte aqui. Deus quer que você seja igual a Jesus. E Ele já fez isso. Já fez isso. Ele te chamou, Ele te viu antes, Ele te chamou, te predestinou, te justificou, te santificou, te glorificou. Ele fez tudo, está tudo pronto. Você está salvo. Você está salvo pela graça de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz pelos seus pecados, Ele ressuscitou da morte para livrar você da morte. Acabou. Quando Ele estava na cruz, Jesus Cristo deu um grito para que toda a eternidade, toda a existência ouvisse, de todos os lugares, todos os seres criados, todos, bichos, anjos, demônios, todos, seres humanos todos, e aqueles que acreditam nisso se apropriam disso e aprofundam sua fé de modo muito intenso. Ele gritou na cruz, está consumado. Eu venci a morte, eu venci o pecado, eu ressuscitei e você está salvo em nome de Jesus. É pela graça do Senhor, é na cruz de Cristo, não está em você, não foi feito em você. É por isso que o apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte, o que nós vamos dizer? Se Ele não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por nós, se Ele nos ressuscitou da morte, como é que Ele não vai nos dar todas estas coisas? Que coisas são essas? Esta realidade da salvação eterna. E sabe por que isso é tão importante, tão importante, tão importante?
porque muitas pessoas têm a esperança numa salvação baseada nas suas próprias obras, mesmo que sejam cristãs. Não estou falando do mundão, não, estou falando da gente. A gente muitas vezes fica com um medo terrível, dizendo: será que eu estou salvo ainda? Será que eu estou salvo mesmo? Eu não consigo cumprir esses desafios que eu estou ouvindo, será que eu ainda estou salvo? A salvação se torna para muitos de nós um tormento, uma angústia. De manhã eu estou salvo, na hora do almoço eu já não sei. Meu Deus do céu. E eu venho parte de uma geração de crentes que a gente tinha medo de ir ao cinema e Jesus voltar. Quem já teve medo de Jesus voltar ao cinema? Aí. Eu sou de uma geração de crente que as irmãs não podiam usar calça comprida. E quando elas usavam calça comprida, elas ficavam com medo de Jesus voltar. É verdade ou não é verdade? Uma geração de crentes que, embora pregasse o evangelho da graça de Jesus, e pregava muito pouco, baseava a espiritualidade cristã e a vida cristã na lei. Meu amigo, se o cinema vai tirar você do céu, então a gente não pode ler mais esse texto aqui não. Se Deus deu o próprio Filho dele para morrer por nós na cruz e ressuscitar-nos com Cristo. Por isso que o Paulo fala assim, versículo 31, que diremos diante destas coisas? Se Deus é por nós, Deus é tanto por nós que deu o seu Filho. Deus é tanto por nós que nos salvou por decreto, por vontade, por ação, por tudo. Deus é tanto por nós que veio Jesus na terra vivendo sem pecado para ressuscitar da morte, para nos levar com Ele. A nossa salvação é muito mais profunda do que todos os medos que a gente possa ter a respeito da vida. A nossa salvação é muito mais profunda, muito mais profunda. Que diremos diante destas coisas? Quem nos condenará se foi Jesus que morreu por nós? Quem nos fará acusação se é Ele quem nos justifica? Ele faz tudo. Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez? Por teu amor nós somos, diante disso, estamos enfrentando esta morte todos os dias, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Porque eu estou convencido, aí o apóstolo Paulo fala assim com toda a força, eu tenho certeza, ele vai dizer, que nem a morte, mas nem a vida. A morte não nos afasta de Deus, mas nos leva para Ele, mas a vida também não nos afasta de Deus. Porque é muito mais difícil viver do que morrer. A gente tem medo da morte, mas a gente devia ter medo de viver e de não viver. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios. Se há pessoas essa noite aqui que têm medo de espíritos, em nome de Jesus, jogue fora isso. Em nome de Jesus Cristo. Não há demônio, não há anjo, ninguém pode fazer contra você nada, porque o seu Pai protege você e cuida de você, e você está salvo em Cristo Jesus. Nem o presente, nem o futuro. Você percebeu que aqui não tem nem o passado? Percebeu? Sabe por que aqui não está escrito nem o passado, nem o presente, nem o futuro? Porque o passado não existe. Ele só existe dentro do meu coração e do seu coração. Nós estamos diante de um Deus que diz o seguinte: eu pego o passado de vocês e jogo no mais profundo dos abismos e Só você que lembra do seu passado. Só eu que lembro do meu passado. E é Ele que me atormenta, me atormenta, me atormenta. Às vezes eu tenho a impressão de que eu vou para Deus orando, Senhor, mas aquilo que eu fiz, Ele fala, aquilo o quê? Não estou lembrando. Não sei do que você está falando. Não, Senhor, aquilo que eu fiz, não sei, eu já me esqueci, eu não falei para você que eu ia me esquecer. Nem o presente, nem o futuro.
sei lá o que vai acontecer com a minha vida daqui a uma semana, sei lá o que vai acontecer com a minha vida daqui a um mês. Nada pode me separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade. O apóstolo Paulo começa a fazer referências das possibilidades não reconhecidas, não mencionadas, não perceptíveis, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, nada, não há realidade nesse mundo. Se um dia descobrirem que a pessoa está querendo fazer viagem para Marte, aí daqui a pouco vai ter viagem para fazer em 10 vezes no cartão. Se chegarem lá e descobrirem alguma coisa criada, algum ser, nada, não tem nada. Não sei o que existe nesse universo gigantesco, imenso, que a gente ainda nem sabe o que é. Não existe nada. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: se descobrirem coisas que eu não conheço, se descobrirem realidades que eu não conheço, mesmo assim eu continuo dizendo que não existe nada neste mundo que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque Ele é por nós, Ele está sobre nós, Ele nos conduz e Ele nos faz enfrentar todas as realidades da vida, vencendo todas elas. Sabe qual é a esperança do Evangelho de Jesus para a nossa vitória? Acredite no que eu vou te dizer. Não é que você não vai ter problema. Não é que você não vai passar por dificuldade. Não é que você não vai ter lutas. Não é essa a vitória do crente. Sabe qual é a vitória do crente? É que você vai atravessar todas as lutas da sua vida e a cada uma delas você vai estar mais parecido com Jesus, com mais fé, com mais obediência e com um olhar mais puro e cheio de amor pela vida. Sabe como é que o diabo nos dá rasteiras? Não é trazendo mal para nós, mas é colocando mal no nosso coração. Sabe quando o diabo vence a nossa vida, as nossas histórias? É quando a gente em conflito, deixa o conflito entrar na alma, ao invés de vencer os conflitos com fé, com esperança e com amor. As pessoas que fazem mal para nós, e vão continuar fazendo mal, sabe quando é que nós somos vencidos por esse mal? É quando nós nos tornamos maus como elas. É quando nós nos vingamos. Deus nunca prometeu que a gente não vai ser ofendido, machucado, perseguido. Muito pelo contrário, Ele disse que essas coisas todas iam acontecer. Poxa, mas então como é que vai ser isso? Quando é a vitória, como é que eu faço isso? Sabe como? Quando cada uma das pessoas que te ofenderem, te perseguirem, te importunarem, você olhar para elas com misericórdia, com perdão, com bênção, e entregando para Deus e dizendo: eu não vou deixar com que ela me transforme naquilo que ela é. Eu não vou me vingar, não vou pagar na mesma moeda. O meu Senhor vai cuidar de mim. Sabe qual é a vitória da nossa vida? Não é quando a gente tem todas as contas resolvidas ou tem em abundância na casa. Isso é muito bom, muito bom, muito bom. Graças a Deus quando a gente está suprido, graças a Deus. Mas sabe qual é a vitória da nossa vida? É que quando a gente tem ou não tem, a gente tem fé. É quando a gente pode dizer que nem o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4. Eu sei comer nos banquetes dos reis e sei passar necessidade. Aprendi a viver satisfeito em toda e qualquer situação. Versículo 13 de Filipenses 4, que é o que a gente mais gosta. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso o quê? Comer no banquete e comer salsicha em casa sem molho. Com meu Deus, porque com molho a gente fica ótima, mas sem molho é mais difícil. Com meu Deus, eu posso todas as coisas. Que nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem a dificuldade, nem a nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus por mim. Amém? Isso é esperança, irmãos. O resto é só aposta. Eu queria que a gente acreditasse nisso. Eu vou terminar agora, eu vou orar, nós vamos orar juntos. Eu queria que você entendesse uma coisa no seu coração. Todos nós temos o direito de termos bons desejos e bons presságios para a vida.
viver, quero ver meus filhos crescerem, quero poder dar o melhor que eu puder para meu filho, quero ver meu neto, meu bisneto, viver em paz, ter conforto, poder viver bem. Amém? Só se você é louco você não quer isso. Quero tudo isso. Deus prometeu que tudo isso vai acontecer? Não. Sabe o que Ele prometeu? Que não importa o que aconteça com a minha vida, Ele estará comigo. Ele vai me tornar mais parecido com Cristo. E eu já estou eternamente salvo nele e por Ele. É por isso que eu posso sair daqui essa noite, pegar o meu carro, orar a Deus dizendo: proteja o meu filho, o meu futuro, a minha casa, prover, porque esse é o meu coração, porque eu quero viver, porque eu tenho a vida em mim. Em nome de Jesus Cristo, cuida do meu caminho, eu oro, eu entrego, e depois eu guardo o meu coração dizendo: mas ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, como dizia o profeta Abacuque. Ou eu posso dizer como o apóstolo Paulo: nem a morte, nem a vida, nem a escassez, nem o problema, nada disso me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu sei que o Senhor vai estar comigo, não importa o que aconteça, e eu vou sobreviver, e o Senhor vai me fazer mais parecido com Jesus, e eu vou continuar em nome de Jesus. Amém? De tal maneira, quando eu estiver lá bem velhinho, quase encontrando meu Senhor, uns 150 anos mais ou menos, eu ainda tenho a coragem de olhar para frente dizendo para o Senhor: eu sei que o Senhor cuidou de mim e que o Senhor veio me buscar. Eu vou olhar para toda a minha vida e minha história, eu só quero isso, ter gratidão no olhar no finalzinho da minha vida dizendo: eu sei que em todas as coisas o Senhor agiu para me manter a esperança no coração agora que eu vou encontrá-lo. Eu sei que em cada perda, em cada fracasso, em cada luta, o Senhor estava usando tudo isso para eu chegar com esperança até o final dos meus dias, em nome de Jesus. Quanto mais profunda a sua esperança, mais ela resiste e mais ela dura. Quanto mais simplesinha e rasa a sua esperança, mais facilmente as coisas dessa vida vão tirar você e vão arrebentar a sua fé, o seu olhar e tudo mais. Amém? Vamos orar? Convido você a ficar em pé para orar comigo agora. Feche seus olhos e ore enquanto eu estiver orando, especialmente na condução que eu fizer para você aqui. Eu quero dizer para você essa noite, feche seus olhos e ore. Eu quero dizer para você essa noite que toda tribulação e toda luta profunda que você está passando, e se você estava com medo de que isso fosse Deus te abandonando, você achou que Deus não está protegendo você, não está olhando para você. Em nome de Jesus, agora receba o amor de Deus que diz: eu estou com você, meu filho, eu estou com você, minha filha. Você vai atravessar essa tempestade em nome de Jesus. Eu não deixei de te amar pelos problemas que você está passando. Eu não deixei de te amar. Se além da dor que você está vivendo, você ainda está com medo de que isso é maldição, de pecado, de hereditariedade, qualquer coisa desse tipo, em nome de Jesus, seja liberto agora essa noite. Deus te ama, não importa qual seja a gravidade do problema que você está enfrentando. Em nome de Jesus, ponha a sua esperança no amor de Deus e não nas circunstâncias agora. Em nome de Jesus.
Entregue a sua vida ao Senhor Jesus agora, mais uma vez. Quantas vezes você for desafiado a entregar, entregue até o fim da sua vida. E entregue essa noite a sua vida da seguinte maneira. Talvez você ainda não tivesse entendido claramente que Deus, e o que de mais importante Deus está fazendo, não é te dar casa, carro e essas coisas. Mas o que Ele quer fazer é você mais parecido com Jesus. Ele quer te dar a fé de Jesus, Ele quer te dar uma liberdade nessa vida tão grande, que não importa o quanto você tenha, você está em fé, você está com fé, você está em pé seguindo o Senhor Jesus. Entrega a sua vida e diz para Ele: eu aceito que o Senhor forme Jesus em mim. Eu aceito este seu projeto para mim. Eu aceito este seu plano para mim. Nada é mais importante que isso. Nada, nenhum dos meus desejos, nenhum dos meus objetivos simples da vida, nenhum dos meus desejos de ter algumas coisas, nada disso pode ser mais importante do que o Senhor e do que o Senhor está fazendo na minha vida. Em nome de Jesus, aceite isso para você. Aceite esse projeto de Deus para a sua vida. Entregue sua vida a Deus e fala: é isso que eu quero. Avalie o seu coração e perceba os seus movimentos de oração. Se você tem feito muitas orações pedindo coisas para Deus, se você tem vindo à igreja ofertar e dar a sua vida e cantar e louvar, fazendo campanhas e desafios, pedindo coisas e coisas e coisas, para de fazer isso agora em nome de Jesus e diga: eu te entrego tudo, o Senhor me dá o que o Senhor quiser. Eu só quero ser parecido com Jesus, eu quero ter o amor de Jesus. Eu quero ter a fé de Jesus, eu quero ser liberto da ansiedade, eu não quero mais ter medo de perder nada, eu não quero mais ter medo de não ter. Em nome de Jesus, me liberta, Senhor. Me liberta das necessidades que eu mesmo crio de consumir e de comprar. Eu quero só ser parecido com Jesus agora, em nome de Jesus. Eu quero isso. Eu sei que você está orando assim, eu sei disso. E o Pai está ouvindo sua oração, então entregue a sua vida agora com toda a sua força. Com toda a sua força e diga: eu quero só ser parecido com Jesus. Eu entendo isso. Eu entendo isso. Aceite a graça de Jesus sobre a sua vida agora. Entregue o seu passado mais uma vez a Jesus. Ele só está na sua cabeça. Enquanto você não entregar completamente, Ele vai ficar te atormentando. Jesus perdoou o seu passado, o seu presente e o seu futuro. O que você ainda vai fazer está perdoado e cravado na cruz do Calvário. Não há lei, não há obras. O que há é graça, 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 superabundante graça. Onde qualquer pecado tem abundado, o que existe hoje é a graça superabundante, em nome de Jesus. Não há nada que você faça, nada que você tenha feito que te afasta do amor de Deus. A salvação é dele, está na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Não tenha mais medo de perder a sua salvação. Por favor, agora receba a salvação do Senhor e a graça do Senhor essa noite, em nome de Jesus. Você não pode sair daqui com medo de perder a salvação. Não há nada que você faça, não há lei, não há doutrinamento de homens, não há religiosidade, não há usos e costumes, não há prática nenhuma, não há praga nenhuma, não há maldição nenhuma, em nome de Jesus. Está consumado na cruz do Calvário. É graça, é graça, é graça. Não é por obras para que ninguém se glorie, é graça. Em nome de Jesus Cristo, receba a graça do Senhor, entrega a sua vida para Jesus. É com alicerces mais profundos que construímos a casa da esperança no Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor plante essa semente de esperança no nosso coração, em nome de Jesus. Nos faça resistir e seguir em frente, nos faça vencer e não sermos vencidos pelo mal. Que nada tire a nossa fé e a nossa esperança simples na sua provisão, no seu cuidado, em nome de Jesus. Obrigado por essa noite, por sua palavra, pelo seu Espírito Santo entre nós. Continua trabalhando nos nossos corações e nos libertando de todos os medos, de todas as mentiras. Aprofunda a nossa esperança e a nossa fé agora em nome de Jesus. Amém e amém.
Paz do Senhor, igreja, amém? Um minutinho. Nosso querido pastor tem estado ajudando a nossa comunidade, tem estado ao lado, prestando o serviço de uma maneira assim espontânea. É o que a gente não encontra no meio gospel, amém? Então ele está aqui de coração aberto, nos ajudando nos homens, na comunidade. E hoje ele trouxe um material ali que são as ministrações dele. Tem ministrações mais teológicas para aqueles que querem estudar mais, tem devocionais, tem de família, tá tudo ali. Eu vou estar ali no final, no corredor, você pode me procurar. Você vai comprar a série de mensagens, que ele faz tudo em série, num pendrive, tá bom? Vai vir uma série de mensagens naquele pendrive, e aí você vai escolher o tema, se é devocional, se é cotidiano, se é teológico, e ali você vai poder estar escolhendo. E o nosso querido pastor também é escritor. Ele escreveu um livro chamado Ensaios de Esperança, que é o que deu base para nós fazermos essas 4 quartas-feiras. E se você quiser adquirir esse livro, ele é em forma digital. Você também passe lá, você vai estar pagando R$10 apenas no livro. Ele não cobra nada para vir aqui na igreja. Ele é um pastor missionário. Ele está aqui fazendo a obra do Senhor sem custo, sem nada. A gente colabora apenas com a gasolina dele. Então, se você quiser adquirir o livro dele ou alguma mensagem, passe lá no final, tá bom? Deus abençoe. Tá, todos os preços estão comigo lá, tem as tabelas que são preços variados, tá bom? Vou estar no final ali, é só me procurar. Amém, queridos. Eu queria fazer uma oração pelo pastor Valdir, né, pastor? Faz aniversário hoje, vem aqui, sobe aqui. Amém. Mais um, 22, 23, 25. Então tá bom. Orar, abençoar a vida do nosso amado pastor aqui, que também tem sido um colaborador do nosso lado aqui também. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir pela vida do Senhor do pastor Valdir, Pai. O Senhor continue guardando a sua vida, Pai. Acrescente mais e mais anos de vida, Senhor. Ó Pai amado, para ele ver todos esses bens que foram hoje ministrados aqui na tua palavra, Pai amado.